Qual é o objetivo hoje, tá, pessoal? Então, é trazer aqui pro DBShare, né, junto a vocês. Então, essa palestra aqui de eu, Lucas Morgado e Bennett, né, então, explicando como que se cria um podcast de sucesso. Então, espero que todos aí estejam atentos para ver qual é o to-do list que vocês têm que seguir para quem quiser criar um podcast de sucesso. Então, esse é o grande mote da nossa palestra. A gente quer ensinar para vocês, então, como que... A grande pergunta, né? Como que cria um podcast de sucesso? E, na verdade, a verdade é que a gente ainda não sabe, entendeu? Na prática, entendeu? Então, a gente queria agradecer a atenção de vocês. Né? Obrigado. Essa foi a nossa palestra. Era mais ou menos isso que a gente tinha para apresentar, né? Na prática, né? Mas ok, então, assim, se a gente não sabe como criar um podcast de sucesso, vamos mostrar para vocês como é que nós criamos um podcast, então, se o sucesso ainda não veio, né, ou se o sucesso é relativo, né, vamos mostrar para vocês como que nós criamos um podcast. O sucesso é o que para ti, Lucas? Lucas, para ti o sucesso é views, é likes, é dinheiro na conta, entendeu? Exatamente. O que é sucesso para ti? Sucesso é relativo, entendeu? O sucesso é muito relativo, exatamente. Então, assim, é por isso que a gente quer mostrar para vocês hoje como que a gente criou esse podcast, né? Se o sucesso não veio ainda, então, pelo menos, como que a gente criou um, né? Então, em cima disso. Para quem não conhece ainda, por favor, se inscreva no nosso canal, né? Eu, o Morgado e o Bennett, nós temos um podcast chamado Escritório. Ele tem episódios semanais. É um podcast humorístico. Não tem relação com a digital business, né? Embora nós trabalhemos aqui, né? Mas assim, muito não tem relação com a empresa, né? Nós criamos um projeto pessoal nosso. Toda semana tem episódio novo, por volta do meio-dia. Cada episódio tem em volta de 20 minutos, né? Então a gente optou por fazer um formato onde ele é um pouco mais curto de ouvir, é bem para ouvir mais ou menos naquela hora do almoço, na hora de lavar aquela louça, né? A gente procurou pegar muito mais ou menos dessa ideia. E tá no Spotify, no Deezer, né? No Apple Podcasts, né? Então, para quem quiser, é só tem pesquisar lá. Coisa, meu. Tá em rádio, TV, tá em qualquer coisa. Tipo, pede o MP3, a gente manda, a gente já fez isso com um famoso aí, o cara não sabia, não tinha. Sinal de fumaça. Exportou e mandou pro caralho, então ouve isso aí. Exatamente. Então, de onde que surgiu a ideia, né, de criar o escritório, né, pessoal? De onde que surgiu essa ideia? Eu sou um cara que sempre ouvi muito podcast dirigindo, né, fazia bastante viagem na estrada, teve um período que eu me deslocava bastante de carro, e eu sempre gostei muito de ouvir alguns podcasts mais longos para viagens mais longas, podcasts mais curtos para viagens mais curtas, né, e sempre relacionei muito aquela hora do cafezinho, aquela hora de ir no café, pegar um café no escritório, com aquela hora de conversar com o pessoal, né, para quem estava no nosso antigo escritório ali na Padre Cacique, via que muitas vezes o horário de levantar, esticar as pernas e pegar um café era o horário, às vezes, de encontrar alguém no meio do caminho e conversar, né? Puxar aquela cadeira e falar, Tchê, tu nem sabe o que me aconteceu hoje, né? Tchê, tu nem sabe o que me aconteceu naquele dia. Né? Um pouco disso também, obviamente, surgindo com histórias que passaram com a gente no escritório. Eu tenho uma veia, né, que sempre gostei de contar histórias, né, às vezes eu até conto histórias que eu já contei, a minha esposa mesmo não aguenta mais as histórias que eu já contei aqui de casa, né, então, às vezes eu começo a contar uma história e ela fala assim, tipo, amor, tu já me contou isso aí, faz uns 2 anos, mais ou menos, que tu já me contou essa história, então, né, de alguma maneira eu precisava colocar para fora essas histórias que a gente tinha que contar, né. O Rafa também já trabalhou, já teve um podcast próprio, né, Rafa, quer falar um pouquinho? Isso mesmo, eu tive um podcast focado na área, o container, tipo container de HTML mesmo, né? E também ele era muito focado em técnica e depois histórias e tal, mas ele não tinha essa veia humorística que a gente tem, né? No escritório mesmo, né? E uma coisa interessante que o Lucas falou, né? Que toda vez que a gente se reunia, tipo, dava o match da gente, sei lá, de uma reunião juntos, né? A gente tem sempre um período de soft talk, assim, quando inicia uma reunião, né? Que nem a gente fez aqui, hoje mesmo, né? Tipo, a gente começou e aí ficamos aqui uns 10 minutos falando sobre as coisas da vida, algumas coisas genéricas e tal. Não era bem coisa da vida, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, coisas da vida do Ladeira, beleza, mas fora isso... Mas assim, essas soft talks, assim, a gente sempre falava, surgiu uma outra história assim, você lembra aquela vez que o cara deu aquele negócio nele no elevador e tal, tudo mais? E volta e meia eu trocando histórias, assim, como a gente tem uma vivência grande de mercado, tipo o Lucas, o Morgado, eu tive na minha outra agência e tal,
A gente meio que volta meio a se perguntar assim, pô, mas por que a gente não grava isso? Fora o Morgado, que é estagiário até hoje, mas tipo, a gente tem várias histórias, assim, de vários lugares e de várias coisas muito pessoas, comuns, né? pessoas. Na realidade, tá tudo na volta das pessoas, entendeu? Tu sempre tá contando alguém fez alguma coisa, entendeu? Ou é nós que presenciamos alguma coisa, ou alguém fez alguma coisa que, tipo, tu ficou sabendo e tu precisa compartilhar, entendeu? Não é oversharing, é pior que isso. É, tipo, tu tá compartilhando, às vezes, pela vergonha alheia. Isso que é melhor ou pior parte, né? Sei lá, eu, né? E aí, como é que surgiu a ideia, né? Eu tava dirigindo, mandei, se eu não me engano, um áudio no WhatsApp pro Morgado e falei assim, tipo, cara, tive uma ideia. Sabe tudo aquilo que a gente fala daquelas soft talks, aqueles momentos assim, vamos criar um podcast, né? Vamos fazer um podcast. Daí que surgiu a ideia ruim, né? Sempre vem aquelas ideias ruins, né? E aí Por incrível que pareça, o Lucas sempre foi um cara assim, meu, escuta tal podcast. E, cara, eu não escuto podcast. Eu não escuto o podcast que eu gravo, entendeu? Eu só escuto por obrigação que eles me fazem pra ouvir antes de soltar o episódio. Eu não escuto podcast, eu não consigo. O Morgado é o anti-ouvinte, na verdade, ele é o contrário. Eu sou um anti-ouvinte. Eu falo pra todo mundo, cara, eu faço um podcast, mas eu não escuto meu podcast, entendeu? Quer dizer, até algumas vezes eu ando escutando. Microfone para não escutar ele mesmo, é impressionante. Comprei um microfone chinchila aqui, como vocês estão vendo, ó. Fica em live aí, se alguém quiser uma indicação de uma chinchila, fica à vontade, tá? Só mandar um PV aí, tá? Pode continuar, Lucas. E o que a gente fez, né? Se vocês forem ver ali, a gente criou um grupo no WhatsApp no dia 24 de agosto, e no dia 31 a gente publicou o primeiro episódio, tá? Que foi um piloto, né? Então, qual foi o segredo aqui, né? E aí vem o segredo muito de MVP, vem o segredo de qualquer ideia que vocês queiram fazer, principalmente de criação de conteúdo. Tirar do papel o quanto antes, né? Então, a gente teve a ideia, e de ter a ideia até estar com o podcast publicado, foi menos de uma semana. É verdade, né? Então, assim... Foi super rápido, a gente gravou assim de sopetão, a gente tava conversando um pouco sobre isso, vamos gravar amanhã, vamos. Só que a gente não sabia, a gente não tinha a menor ideia, porque... O primeiro episódio ficou tão bom, gente, que a gente tirou do ar, tá? Você não achou ele mais. Exato, então assim, nesse primeirão, assim, porque imagina assim, quando eu gravei podcast era muito diferente do que agora, não tinha tanta coisa online, assim, tanto aplicativo e tal, coisa assim. Não que tinha fazem, Tinder. né? Não tinha o Tinder, né? Não tinha essas coisas modernas, entendeu? Tipo, era tudo meio aplicativo no computador, gravando as vozes e tal. Tu não gravava no Tinder? Não era antes disso, Morgado, era por bilhetes. Ah, tu gravava no Microsoft Front Page. Meu Jesus. Então, assim, a gente, no primeiro episódio, para ter uma ideia, ele foi gravado com um maquinário que eu tinha aqui de live. A gente gravou um vídeo, na verdade. Bennett. Tu sempre foi o maior hardwareista aqui da firma. Eu e o Lucas gravando com o fonezinho do iPhone quebrado e tu já tinha microfone. Lucas, tô mentindo ou não? É verdade. Claro, já tinha meu headset aqui, tudo bonitinho e tal. Só que a gente gravou um vídeo, a gente editou, eu editei essa tralha inicial, foi só para cortar as besteiras, né? Tipo, aglutinar as coisas. Se um dia sair o beta de novo, né, tipo, vai notar que no meio da gravação surge uma música, do nada, assim, totalmente aleatória. E foi somente uma cena da live que eu esbarrei no botão, ela começou a tocar aqui, assim, tipo, inesperadamente. Então tem várias coisinhas que te berrou, por exemplo, trilha de áudio, né? O ideal hoje é que cada um tenha a sua trilha de áudio, né? Consiga cortar o Morgado e não cortar eu e o Lucas, por exemplo. Mas como a gente gravou desse jeito Go Horse, tudo ficou na mesma linha. Então, não gostei do exemplo, tá? Não gostei do exemplo, cortar o Morgado, tá? Mas qual é eu sei que é mais comum, tá? Mas qual é o aprendizado que fica aqui, né? Sempre que vocês quiserem criar conteúdo, não mirem em criar, eu preciso ter o Zencastr com Audition, com o Spreaker, fazendo no Canva, com o microfone de chinchila do Morgado. Tirem do papel, né? Tirem do papel. Primeiro peguem a ideia de vocês, testem, validem. Se o nosso piloto, se a gente, no final dele, a gente achasse, tipo, cara, ficou tão ruim que não ficou nem engraçado, ficou horrível, não vamos seguir adiante, já teria morrido ali a ideia. Testa rápido. A química. Testa rápido, erra rápido, e em cima disso pode evoluir a ideia. A gente só conseguiu aprender e ver o que funcionou a partir de ter gravado um primeiro piloto. Depois que a gente gravou o piloto, a gente viu, putz, legal, mas a gente precisa gravar em alguma coisa que separe o áudio, então vamos procurar o Zencastr. Aí a gente gravou 3, 4 episódios usando o Zencastr e a gente sentiu falta de se enxergar, assim como a gente se enxerga na call aqui, porque o Zencastr ele só grava o áudio.
Então a gente começou, cara, vamos abrir o Google Meet para a gente poder se enxergar e vamos abrir o Zencastr para a gente poder gravar. Aí depois disso, Rafa, cara, eu preciso editar, então eu vou precisar usar o Audition. A gente precisa publicar o podcast. Passa os slides aí que tá falando aí da parte de edição aí, já vai falando, né? Tá bom, desculpa. As gravações são assim mesmo, né? A gravação é assim mesmo, tá, pessoal? É assim mesmo. O meio ele falar é legal, mas vamos passando. Exatamente. Mas assim, aonde que acontece toda a magia? Aonde que acontece toda a magia do podcast? Não, pera, Lucas, pera. O Morgado ele adora acelerar as coisas. Calma. Quando a gente começou a procurar essas outras coisas, tipo Audition, Zencastr, Google Meet e tal, tem várias coisas aí, tipo Audition, por exemplo, Zencastr, ou o próprio Spreaker, a gente não tinha a menor ideia de como é que funcionava isso, né? Então foi meio que aprendendo junto, assim, tipo, no meu podcast anterior eu não editava as coisas, mas eu sabia o timing das coisas, né? Então, quando eu fui abrir o Audition, tipo, foi ver um monte de vídeo tutorial que os caras dão lá, tipo, tentar aprender mesmo as ferramentas, tirar o melhor suco delas, porque até hoje a gente volta e meia, a gente vai adaptando um pouquinho o método de edição ou o método de gravação mesmo, até em convidados, por exemplo, né? Chega um momento que a pauta, claro, ela é finita, as histórias são finitas, tipo, não vão virar o Lucas que vai contando a mesma história a cada 2 anos, sabe? Como tá gravado, tipo, a pessoa pode ver assim, tá, mas essa aí é do Murchinho, já sabia, né? Já contaram isso aí, não adianta. Então a gente acaba chamando convidados, aí é um outro desafio, assim, já era difícil, agora é bem mais natural, né? Já era difícil a gente, os 3 gravarem, né, de uma pauta, definir uma pauta, tudo mais. Agora imagina um convidado que a gente tem que conversar com essa pessoa, desenrolar ela muitas vezes, né, porque as pessoas não estão acostumadas a gravar, a gente já está há bastante tempo gravando. Então tem muita gente que chega e não sabe, assim, tipo, tá, mas... Aí tu pergunta, né, e aí, tem alguma coisa engraçada? Não. Tá, mas como assim? Né? Então a gente aprendeu vários métodos. Não, vamos fazer uma pauta com essa pessoa, vamos fazer um áudio com ela, vamos ver se ela grava legal mesmo, porque tem uma diferença entre a pessoa ser engraçada na vida real, né, no dia a dia, conversando com ela, e aí quando vem para gravar, ela trava, fecha, assim. Tchac. Aí tá, agora tem que começar a destravar ela. Então, essa constante aprendizagem é sem contar os pequenos problemas que a gente acabou notando, né? Por exemplo, conexão, por exemplo, teve um convidado que a conexão dele estava tão lenta que ele falava e ele estava 1 minuto atrás da gente no delay. Então ele falava, a gente ria, só que ficava totalmente desincronizado, assim, né? E foi depois, na hora de editar, foi um caos, né? Pro Rafa conseguir juntar essas coisas, né? Porque teve um episódio também, né, Lucas, que tu gravou dentro do armário, mas aí eu não sei se foi por conexão, né? Pois é, talvez tenha sido porque eu tava sendo coagido aqui, né? Então tava com um pequeno problema. Ele gravou dentro do armário, ele parecia um calabouço, assim. Dentro do armário mesmo. Dentro do armário mesmo. Porque é onde pegava a net dele, o Wi-Fi. Onde tava pegando meu Wi-Fi. Pegava melhor o Wi-Fi. Resumidamente, não é uma receita de bolo. Não é. E não é prático. E muitas vezes é tu fazer as pessoas falar, né? O Fabrício foi lá e deu uma risada boa com a gente, né, Fabrício? Exatamente. Jesus. Exatamente. Mas na prática, assim, o grande segredo do escritório tá muito em cima da edição, né? A gente diz que é onde acontece a magia. Porque muitas vezes a gravação é mais ou menos como vocês estão vendo aqui. Eu falo, às vezes o Morgado fala alguma coisa em cima, aí o Rafa se lembra alguma coisa, aí a gente fala. Na prática, para vocês terem uma ideia, a gente grava em média, toda semana 1h30, 2 horas, dependendo da semana, se rende um pouco mais. E dessa 1h30, às vezes a gente extrai um episódio de 20 minutos. Né? O bruto acaba ficando em 20 minutos. E olha lá, de vez em quando é 10 minutos. Aí na edição tem que começar a esticar ele. Não, tem que ser pelo menos 18. Exatamente. Para ficar coerente, para não ficar só uma pitadinha de, sei lá, o cara conseguir lavar um prato só, tem que lavar pelo menos a panela junto, né? E por que isso aqui acontece, né? E aí a gente queria mostrar para vocês um pouco mais na prática o que significa a edição aqui, né? Rafa, aí se tu quiser mostrar um pouco mais na prática. Não, comigo. Então a gente faz assim, a gente teve esse desafio desde o início, né, de gravar cada um numa faixa separada, ou seja, cada voz numa faixinha que vocês estão vendo ali, né? Verde, rosa e laranja, né? No caso aqui, é uma gravação que ocorreu entre nós 3, né? O legal disso é que a gente consegue ter o controle total, assim, de cada um que fala e reposicionar as coisas. Então a gente tem várias camadas de trabalho aí. Na primeira seria a decupagem, que seria pegar esse material bruto, né? Que é o primeirão que a gente viu lá, que era gigantesco, fora, assim, se puder voltar aí, ó, esse cara aí. E aí,
E transformar em algo assim, ó. Tu vai ter que começar a cortar, separando as histórias, tirando as besteiras, né? Tipo, porque assim, numa gravação dessa, acontece, cara, para tudo aí que eu tenho que ir no banheiro. Aí fica lá 10 minutos no banheiro. Então, caiu alguma coisa, passou uma ambulância na rua, coisa assim, tipo, o Morgado nem vai no banheiro durante as gravações, imagina, 10 vezes durante o banheiro, tudo bem. Então, assim, a gente vai tirando coisinha. Não. O banheirinho é o Lucas. O banheirinho... Então, assim, por exemplo, tem coisas que a gente fala, conta uma história, a gente fala, cara, essa história que ela tá tão pesada que ela nem tem que passar de decupagem. Tira ela agora, né? A gente até fala um aviso antes, assim. Ou então a gente tá contando história e as esposas do lado, assim, não, isso aí não pode. De jeito nenhum, se não contar isso aí. Né? Tem várias coisas que a gente já evitou de ser processado por causa delas, né? De dizer, não, isso aí você não pode defender essa classe social aí. Ou exatamente tipo quando a gente fala do Roberto Carlos, tá? A gente já tentou colocar no podcast. Eles vão derrubar a live, não pode falar sobre o Roberto Carlos. Não pode falar sobre o Roberto Carlos. A gente já tentou falar sobre o Carlos Roberto algumas vezes no podcast, a gente não conseguiu, entendeu? Mas aqui é onde começa a brincadeira, né? A gente pega de um arquivo bruto, ouve 1h30 de bobagem pela segunda vez, né? Porque a gente já gravou, e aí depois tem que ouvir tudo de novo. Desse ouvir tudo de novo, separa, então corta em pedacinhos, né? Desses pedacinhos, corta, por exemplo, aqui, isso aqui é um pedaço do início do podcast. Então, às vezes, tem aquele soft talk do soft talk. Então, e aí, como é que foi hoje, não sei o quê, e aí tá, beleza, vai começar uma história. Aí, às vezes, eu lembro, assim, tipo, deixa eu contar uma história que aconteceu. E aí corta, e a partir daqui começa a brincadeira. Ou tosse, respiração. Por exemplo, a gente grava muito, o microfone tá o tempo todo ligado. Então, tem muitas vezes, quando a gente tá falando, a gente puxa ar para falar de novo. Isso aqui é uma angústia para quem está ouvindo um podcast, né, de 10 minutos. Então isso aqui tem que ser tempo todo filtrado, tempo todo. Ou então a gente tem muita mania de falar várias vezes a mesma coisa, né? Tipo, eu fui lá no bar. No bar eu fui. Aí eu fui lá no bar. Aí eu fui lá no bar. Aí eu fui lá no bar. Acontece com frequência. 15 minutos falando uma coisa que dá para fazer em 5 segundos, né? Então tem que ouvir mesmo, tirar essas partes. Legal, na última vez que o Lucas falou que ele foi no bar, é a parte mais interessante. Nós vamos pegar essa aqui e jogar lá pro podcast, né? Então, assim, quando a gente termina a decupagem, a gente já tem as histórias que foram contadas dentro desse podcast, né? E aí a gente transfere tudo isso, seleciona as histórias, né? Bom, essa é a história, a primeira e a quarta história tá muito boa, né? Os contextos são interessantes. Pega essas duas e põe para o arquivo de edição. Aí no arquivo de edição, aí a coisa ganha corpo, né? Que seria começar a limpar, agora começa a limpar mais ainda, né? Limpar a respiração, limpar tom de voz, né? De vez em quando um tá mais alto que o outro, meio que igualizar todo mundo, botar uns efeitos sonoros, né? Acho que pode passar aí, Lucas, para a próxima, que é pode passando. Então a gente vai limpando e tal. Aqui, ó, por exemplo, a gente tirou todas essas pausas, todas as respirações e vai juntando um pouquinho os trechos para que as frases sejam mais coerentes, né? Em vez de ele demorar 15 minutos para falar uma coisa, fica em 5 segundos, e isso dá ritmo para a história. Basicamente, uma edição, ela dá ritmo e o tom da história, né? Tipo, o espírito da coisa, né? O sentimento por cima daquela história e tudo mais, assim. E muito desse ritmo, né? Por ser um podcast curto, o ritmo dele tem que ser um pouco maior, né? Um pouco mais rápido e tal. E muitas vezes, imagina assim, a gente está falando por som, né? É uma coisa por som, tu não vê as coisas. Então eu tenho que puxar da tua cabeça referências, experiências anteriores que relembra essa situação. Por exemplo, se o Morgado fala de um caminhão de lixo, né? Que o caminhão de lixo estacionou na frente do bar lá onde os caras estavam, né? Que no episódio anterior a esse que foi publicado hoje. Ou então, né, o Morgado fala que tá passando perto de uma quadra de speedball em pleno recreio do colégio. Só para deixar claro, vocês percebem que eu e o Lucas ficamos falando besteira e o Rafa faz a magia, né? Esse que é o segredo do podcast, entendeu? A gente fica falando besteira e o outro edita, entendeu? Tipo, besteira e o outro edita. Mas o Rafa, às vezes, ele tenta falar uma besteira, entendeu? Só que, Rafa, desculpa, velho, uma não crítica cola, aqui, mas não cola, cara. Tu é o cara da história séria, entendeu? Que normalmente tem um fim triste. É que as histórias são sempre épicas e muito ruins no final, assim, é uma coisa muito péssima, vai para uma ladeira abaixo, assim, bem horrorosa. Sem contar que quando a história é contra o editor, né, o próprio editor corta e não publica, né? Exatamente, é simples assim, né? É simples assim. Me xingam, eu vou lá e corto. Ficou engraçado essa parte que te xinga lá. Não ficou não. Então, para vocês terem uma ideia, esse aqui é um episódio pronto, depois dele editado, né? Então ele começou com aquelas 3 faixas contínuas de 1h30,
e terminou assim, com 5 faixas aqui, com vozes externas, com uma faixa de sound effects. Distorção de voz, tem uma faixa de efeito sonoro, uma faixa de música. Olha enquanto o faixa de Bennett me composição. cortou. Eu sou o laranjinha lá, viu? Não, Olha tu é quanto o ele verde. Tu é o verde, bem baixo. Viu? Pior ainda, ó. Sou o que tô mais É que vazio aí no essa aí é meio do uma história do pagode. Lucas, então ele fala um monte, aí eu contribuo, aí tu também contribui um pouco, entendeu? Por exemplo, tá vendo Entendi. que tem no amarelo tem várias coisas conjuntas, isso aí são simulações de situações, por exemplo. Ah, falou do caminhão de lixo, né? Então tem que trazer um barulho de caminhão de lixo estacionando. E as minhas Tem que- onomatopeias estão onde? Ah, então, a gente tem uma coisa também, que é, acho que é o próximo slide, que é da identidade criativa, tipo, num primeiro momento a gente só falava histórias, né? Depois, a gente começou a fazer os sons das histórias também. Tipo, um quão do Morgado, ou É o meme. meme, alguma coisa assim que o Morgado ele ressuscita, entendeu? Então, esse também faz parte da lembrança. Assim. Então, a gente viu assim, bom, se a gente botar o nome das pessoas de verdade, vai dar muito problema, né? Então, vamos criar personagens das pessoas. Então, volta e meia, quem grava com a gente fala, a pessoa O tá contando Van a história Diesel normal. tá aí, né? O Van Diesel tá aí, né, Aí ladeira? eu fui O lá Van Diesel e ladeira. dei um pau no ladrão, assim, não, peraí, o Van Diesel foi lá e deu um pau no ladrão, né? Então tá, então o Van Diesel foi lá e deu um pau no ladrão. Né, com E uma aí barra isso de começou a ferro, saiu criar. correndo com a barra de ferro atrás dele na rua. A partir do segundo episódio, a gente começou a criar, começou a adotar isso como uma parte dessa identidade criativa, né? Então, não é só contar a história, né? É contar a história e quem estava participando da história era o Van Diesel. Ele fez uma viagem, em vez de fazer uma viagem, sei lá, para Curitiba, que não ia ter graça nenhuma, ele fez uma viagem para o Suriname, entendeu? E ao invés de ir para o Suriname, ele foi para o Suriname soviético. E aí assim vai. E aí tu vai criando uma identidade criativa em cima das histórias, né? Tu não é só contar uma história. Então, a essência da história ainda é a mesma, né? É uma cilada que tu te meteu, às vezes indo para uma reunião de trabalho, mas se tu às vezes mudar o nome do personagem, ou se tu mudar o nome de para onde tu foi, tu consegue criar uma identidade criativa diferente em relação a isso, né? E aí a gente já criou, tem vários pequenos easter eggs e memes que a gente foi criando em cima das gravações, exatamente para poder trazer um pouco dessa identidade do podcast em relação a isso, né? Não é só um papo de bar, pouco, né? Um que a gente fala pouco é o Astolfo, né? O Astolfo é o estagiário que cuida das redes sociais, né? A gente tem um estagiário que é o Astolfo, cuida dele. E o pior é que nas redes sociais sempre tem a galera que puxa, né? Sempre pergunta, e o Murcho, quando é que aparece? Sempre tem uns ou outros que, cara, dá pra ver que isso às vezes que eu vejo que é o sucesso, tá, Lucas? Respondendo a tua pergunta lá no começo, isso às vezes o cara me perguntar, tá aí, quando é que o Murcho aparece de novo? É porque os caras perguntam pelo Murchinho, entendeu? Aí que mostra um pouco do nosso sucesso. Quer dizer, eu acho, né? A gente começou a ter tanta história gravada, né? E como às vezes em 1h30, por exemplo, a gente contava várias histórias. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma planilha, né? Até porque, obviamente, como um podcast, como tudo que eu acabo participando tem uma planilha, a gente tem uma planilha de pauta, onde a gente registra todas as histórias que foram trabalhadas e é onde a gente vai obtendo lá. Então, por exemplo, tem história do episódio 16 que não foi pro ar ainda, né? Que ficaram meio que de estoque, né? A gente tem meio que estoque de algumas histórias. Tem algumas que não querão, também tem umas isso. que estão assim, a gente tem até acho que não aparece na lista, mas tem assim que é proibidão, X, proibidão, ou escritório e tal. E lá tem algumas histórias, sabe? E tem umas que botam assim, nunca irão para o ar. Né? Tem uma que nunca vai mesmo, que inclusive chocou o Morgado, que é uma coisa muito rara de acontecer. Então, para vocês terem uma ideia como é que funciona o nosso fluxo, né? Então a gente grava normalmente nas segundas ou nas quintas, né? Então, mas essa semana a gente grava amanhã, sábado, só para contrariar. Em uns 2-3 dias acontece a decupagem, sou eu que faço. Então, onde eu pego e tiro todo aquele lixo, né? Na prática, os silêncios, as tosses, né? Os espaços, ouço as histórias de novo, passo para o Rafa. O Rafa faz a edição, ele leva uns 3 ou 4 dias, em média, fazendo a edição, tá, do podcast. Então, se for história do Morgado, vai para 6 dias, mas aí de exatamente. E aí a gente faz o agendamento da publicação e posta nas redes sociais, em uma semana, né? Então isso aqui dá um cronograma bem ajustadinho de toda semana ter o podcast publicado, né? Então, aqui um pouco de números da audiência, para vocês terem uma ideia. Então, a gente já teve mais de 4.000 downloads, né, no podcast. Que chique, nós temos audiência. Nossa, exatamente. Já teve mais de 4.000 downloads do podcast.
Nós atingimos já a marca de 39 episódios, né? Então, para vocês terem uma ideia, a nossa meta era fazer 10, né? A gente falou assim, tipo, cara, se a gente passar do 10, a gente tá feliz, né? A gente não achou que ia ter... Não, se a gente passar do 10, a gente chama alguém, se passar do 20, cara, aí foi. Aí exatamente, aí foi. A gente já gravou 39 episódios, para vocês terem uma ideia. Desculpa. Depois tu corta essa parte da tosse aqui, tá, Rafa, por favor. A gente tem 124 seguidores no Spotify. Pode não parecer muito em números, né? Mas assim, dizem que a média aqui em relação a isso é que 10% da tua audiência é que te segue no Spotify, que é quando tu recebe o sininho lá. Então, para quem ainda não segue o Spotify, para quem ainda não segue o escritório no Spotify, então não esqueça de, no final do cast aqui, no final da gravação, dar o nosso like lá. E a gente já teve 713 ouvintes distintos aqui em relação a isso, né? Então, aqui é um pouco do gráfico, né, dos nossos números em relação a isso. Aqui tem os nossos episódios mais ouvidos, né? Então, o nosso episódio mais ouvido, a gente até hoje não entendeu por quê, mas é esse episódio que tem esse nome maravilhoso. Mais uma, assim, ó, atuação, uma plastossonografia maravilhosa da minha parte, tá? Não queria me gabar. Exatamente, que é um episódio que o Morgado canta uma música no meio do episódio, né? Tem uma pequena incursão aí do The Voice do Morgado, mas pra vocês terem uma ideia, só esse episódio teve 575 visualizações ou audições, né, em relação a isso. Foi um episódio bastante ouvido, né? Em média, os nossos episódios ficam em torno de 150 pessoas, 200 pessoas que ouvem, né? Então, e aí vem aquela pergunta, né? E o sucesso, os patrocinadores, né? Aonde que entra aonde que entra o glamour, o dinheiro, né? Todas as, né? Mas na prática, assim, o podcast ele é uma grande também terapia, um momento de happy hour que a gente tem, né? Então, infelizmente, com a pandemia, a gente ficou privado de sair, tomar uma cerveja com os amigos, com os colegas de trabalho, né? De ter aquele momento, né? De descontração. E para nós, esse momento virou uma grande terapia na semana, né? É a nossa risadoterapia, né? Que a gente tem toda semana. É o momento de colocar as vezes para fora. Desculpa. É um momento, muitas vezes, tem semanas que a gente passa tanto correndo que a gente acaba nem se encontrando em algumas reuniões, eu, Morgado e o Bennett. Então, às vezes, é um momento que a gente tem de colocar e conversar, bem como um papo de escritório mesmo, né? E trazendo muito dessa ideia do podcast, né? E amanhã a gente tem um convidado ilustre, né? Tá aí Marinho. o homem, tá aí no chat, Gabriel Marinho, vai vir aí contar algumas histórias dele aí também, né? Marinho. Bora. Ele é animado, bora. Super animado, esse tá é os boladão, cara. Mas então, assim, pessoal, a gente... Mas, ô Lucas, mas só te Claro. interrompendo um pouquinho, assim, volta um pouquinho antes no slide anterior, assim. Uhum. Eu acho que isso aqui é o sucesso do negócio. Tipo, não é um sucesso a gente ganhar grana e tal, não sei o que e tal. Também no é. início, a gente botou para registrar as histórias. Isso é consequência. Eu sempre falo assim, se esse negócio é bom e se diverte, né, e faz muito bem para nós, é uma consequência de daqui a pouco ganhar grana, sei lá, isso aí é consequência. Por enquanto a gente tá ganhando muito, que é a gente fazer nossa terapia, a gente fazer nossa conversa, né, tipo, inclusive quando a gente não grava na semana, fica uma discussão imensa, assim, não, mas peraí, a gente tem que gravar, não é a mesma coisa. tipo, a galera, por exemplo, teve um momento que a gente ficou umas 2 semanas sem gravar, né, deu um conflito de agenda absurdo lá, a gente usou um monte de gavetas, que são episódios gravados, histórias gravadas anteriormente, editadas e lançadas depois. E a gente ficou 2 semanas sem se conversar direito, assim, tipo, e ficava, as mensagens que a gente tinha no grupo basicamente eram assim, guys, tô com saudade, eu preciso conversar com vocês. Precisamos gente, falar. E a nossa terapia, quando é que vai fazer e tal. Então, eu acho que um dos sucessos bem grandes é isso, assim, de ter nosso encontro semanal pra gente conversar e tal. Dá a sorte de ser gravado muita coisa, assim, e a outra é chamar pessoas e conversar com essas pessoas sobre umas histórias. Se a gente acha nossas histórias engraçadas, absurdas, assim, tem umas coisas assim que a gente já ouviu que são inacreditáveis. Assim, né? Olha, tipo, eu vou dizer para vocês, sobre sequestro de boneco, de pelúcia, tudo. Quando o Ladeira cantou o episódio dele, cara, sem brincadeira pra vocês, foram 40 minutos de gravação e foram suficientes para gerar quase 2 episódios, porque foi inexplicável os 40 minutos que o Ladeira gravou. Se duvidar, foi os melhores 40 minutos que a gente gravou na vida. Olha, Exatamente. O dia que a gente gravou com o Ladeira, eu cheguei a passar mal. A gente parou a gravação no meio, para vocês terem uma ideia, a gente parou a gravação no meio, porque de tanto que a gente ria, né? O Morgado sumiu no meio e o Lucas quase teve um ataque cardíaco.
E assim, muitas vezes, tipo, uma história dessa, assim, para dar o ritmo, a gente pega e põe ali uma risadinha a mais ou a menos e tal. No episódio de ladeira, a gente tinha que tirar risadas, porque senão ficava só risada o negócio. Então, a gente acaba se divertindo bastante nesse processo, assim, a gente recomenda que todo mundo faça alguma coisa parecida com isso, né? Tem suas dificuldades? Tem, mas o resultado final para nós, assim, né, tipo, para nós e para a galera que está escutando também é fantástico mesmo. Eu acho que isso aí também é a nossa moeda, na verdade, que a gente mais negocia com todo mundo, é isso, dá 20 minutos de conforto, histórias absurdas que todo mundo tem alguma coisa para contar. Assim. Mas então é isso, pessoal. Fica aqui o convite. Quem quiser participar do escritório, tiver alguma história para contar, não precisa ser o Forrest Gump das histórias, porque na prática tem o Rafa que vai editar, né? O Rafa é a alma do podcast. Então, se alguém não souber contar uma história, não tem problema. É só ter alguma coisa para contar, né? Algum fato curioso. Nem todas as histórias que acontecem no escritório são coisas que aconteceram efetivamente dentro de um escritório, né? Então Exatamente. A gente conta histórias da infância, história da balada que deu tudo errado, história de quando foi visitar história de pets, né? Que um dia vai entrar no ar aí no nosso episódio especial de pets. Então assim, estão todos convidados a participar, né? Quem quiser participar, segue a gente nas redes sociais. Pode nos chamar tanto no Slack quanto no WhatsApp, pessoal, né? Novamente, é um projeto pessoal, não tem a ver com a DB. Mas E para quem ficou com esse gostinho, né, de repente, de criar seu podcast, de poder participar, né? Então, fica aqui algumas dicas, né, que a gente teve, né, de como é que foi o nosso processo, de como é que funciona, e de quais são as vantagens que a gente vê de ter criado meio que essa grande brincadeira que a gente tem aqui juntos aqui, em relação a isso. É isso, meninos? Vocês têm mais algum ponto? Ou fechamos? Não. É só isso. Era isso, fechamos a gravação de hoje. Por favor, todo mundo dê seu like, dê seu joinha, se inscreva no canal e, por favor, ligue o sininho, tá? É muito importante para nós, criadores de conteúdo, viu?